Olá, Luísa Antunes do Conquistando Sim. Eu já vim falar sobre uma pergunta que eu recebo praticamente toda semana, às vezes no e-mail, às vezes no direct do Instagram, que é a seguinte: como eu ensino o meu namorado a ser romântico? E a minha resposta é sempre a mesma: seja romântica você e deixe que ele aprenda com o seu exemplo. Não cobre aquilo que você não faz. Eu tenho observado que muitas vezes a gente espera do outro muito no relacionamento e acaba oferecendo muito pouco. Às vezes eu quero que meu namorado seja romântico, seja mais atencioso, não seja ciumento, mas por outro lado, eu não estou fazendo nada disso. Tem até uma frase da logosofia, que é uma ciência que eu estudo, que fala que a gente tem a tendência nos nossos relacionamentos de esperar 90% do outro e ainda achar muito esse 10% que nós estamos dando. E isso é muito verdade. A gente está aqui falando de relacionamento amoroso, mas a verdade é que isso vale para qualquer relacionamento. Pode fazer o teste. Isso é algo que eu vivi no meu próprio relacionamento. Eu sempre fui muito romântica. E o meu namorado, ele sempre foi muito desligado com isso. Para ele, qualquer tipo de presente material era algo que compensava, que fosse rápido de comprar, resolver o problema. E eu sempre gostei muito desses presentes personalizados, dessas pequenas atenções, de comemorar datas. E ele foi aprendendo isso ao longo do namoro. Hoje eu posso dizer que ele é muito mais romântico do que era lá no começo, porque à medida que eu fui fazendo, foi despertando nele naturalmente essa vontade de retribuir. E é claro que isso também não é, eu fiz uma vez uma surpresa, ele não retribuiu, eu nunca mais fiz. Não é assim. É realmente a constância, com o exemplo e fazer principalmente sem esperar que o outro retribua. Porque a partir do momento que você está fazendo, já cobrando, eu fiz, eu quero de volta, você tira todo o sentido, toda a pureza que tinha naquela ação. Então, vira uma cobrança e acaba que não vai cumprir com esse objetivo de ensinar. Então, se você quer que ele seja romântico, né? E aqui eu tô falando ela querendo que ele seja romântico, porque a maior parte das perguntas que eu recebo são de mulheres, mas isso vale para os dois lados. Então, seja você primeiro romântica, procure ter essas atitudes diferentes, procure demonstrar o seu amor de diferentes maneiras, em momentos inesperados, não só esperando, aniversário de namoro, Natal para dar um presente. E deixa que isso vai despertando aos poucos no outro a vontade de retribuir. Então, antes de querer cobrar do outro, voltar e pensar: o quanto eu estou oferecendo? Eu realmente estou oferecendo tudo isso que eu estou cobrando? Ou eu estou apenas cobrando sem fazer a minha parte? Se por acaso você concluir, não, eu realmente estou fazendo a minha parte e o outro não está retribuindo, aí é assunto para vocês sentarem e conversarem, porque o relacionamento ele não está ali numa balança de igualdade. E aí é um outro assunto. Agora, se não, o que mais eu posso oferecer para que a minha conduta sirva como exemplo para ele, para que ele possa fazer mais? E um outro ponto que eu acho que vale a pena trazer aqui é de entender também que o outro pode ter maneiras diferentes de demonstrar o amor do que você tem. Que talvez o que você esteja esperando exatamente não seja o que ele vai oferecer, mas saber valorizar o esforço que o outro fez de tentar dar o seu melhor dentro do seu relacionamento. Eu até me lembrei de uma história que eu li na internet, que uma psicóloga contou. Agora eu não lembro se foi algo que aconteceu com a paciente dela ou se ela estava usando essa história para ilustrar o que ela estava falando. Mas era justamente falando sobre isso, sobre aprender a valorizar a forma como o outro demonstra os seus sentimentos, que às vezes pode ser diferente do seu. Enfim, a história era de uma mulher que sempre reclamava que o marido não dava flores para ela. Mas aí a psicóloga conversando, ela contou que ele tinha um jardim no quintal com muitas flores, que ele dava muita atenção para aquelas flores, mas que nunca tinha comprado uma flor fora de casa e dado para ela. E aí a psicóloga falou: você já parou para pensar que talvez, em vez de te dar flores, ele esteja cultivando esse jardim para que você tenha flores ali todos os dias? E ela nunca tinha parado. E aí a psicóloga falou: pergunta para ele. E aí ela perguntou e na sessão seguinte ela falou: nossa, eu perguntei pra ele e eu me emocionei, porque ele falou que achava que muito melhor do que comprar uma flor na floricultura era que eu tivesse um jardim todo florido pra mim, que era o que eu merecia, e que ele cuidava daquele jardim como uma forma de cuidar de mim. Então, olha aí a sutileza, né? Então, é uma historinha, mas pra ilustrar isso, aprenda a
enxergar no outro também as formas como ele demonstra esse amor. Não fica ali focado, talvez, em alguma coisa, algum gesto específico, esperando que ele tenha exatamente aquela atitude, sendo que ele está tendo várias outras que estão tentando demonstrar. Então, era o que eu queria trazer no vídeo de hoje, sobre esse equilíbrio, sobre esse respeitar a forma como o outro quer se declarar, não exigir, por exemplo, que seja um pedido de casamento em público se ele não vai se sentir confortável dessa forma. E isso, se você sente falta desse romantismo no seu relacionamento, tente fazer a sua parte. Seja você romântica, comece com pequenas demonstrações, manda uma mensagem inesperada do meio do dia, convida para assistir um filme no meio da semana, quando vocês não convidariam, chama para um jantar romântico, para sair da rotina sem esperar uma data, como um presentinho, me manda sem ele estar esperando, e vai vendo que essas pequenas demonstrações vão despertando nele naturalmente a vontade de retribuir. Tá bom? Se tiver ficado uma dúvida, se quiser me fazer alguma pergunta, quiser sugerir algum tema pra gente conversar aqui da próxima vez, deixa aí nos comentários, se inscreve no canal, que vai ser um prazer te ajudar. É isso, até a próxima!